Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Estratigrafia, e hoje a gente vai discutir um pouco do que é a estratigrafia sísmica, a definição, quais são os fundamentos físicos por trás de um sismograma, de uma seção sísmica, o que são os refletores, o que são os sismogramas, e brevemente mencionar o que são as terminações de refletores e qual a importância que eles têm para a estratigrafia, principalmente para a estratigrafia de sequências. Então, ao longo do tempo, houve uma evolução muito grande na geofísica, principalmente no processamento de dados geofísicos, que permitiu que um método de se fazer propagar ondas mecânicas em subsuperfície e estudar os tempos de retorno levasse a imagens de subsuperfície, como esse sismograma aqui, em que dá para observar uma complexidade muito grande dos refletores, que a gente já vai ver o que são, interpretados como estratos. Lógico que tem um exagero vertical muito grande aqui, né? Isso aqui é tudo de baixíssimo ângulo, enquanto que aqui a gente tem quilômetros, aqui a gente tem dezenas de metros, mas essas geometrias revolucionaram, a observação dessas geometrias revolucionou a nossa forma de entender a estratigrafia. Então hoje a estratigrafia sísmica ou sismoestratigrafia é uma das coisas mais importantes na evolução da estratigrafia. E essas imagens aqui, elas começaram a ficar disponíveis dentro da indústria do petróleo nos anos 70. Com o avanço do processamento de dados, já há algum tempo, né, desde a virada do século, estão disponíveis também volumes tridimensionais de dados sísmicos, né? Você emite uma onda, ela propaga em subsuperfície, te traz informação sobre as interfaces entre rochas diferentes, a gente vai ver isso, e permite visualizações como fatias horizontais ou fatias de tempo comum, em que dá para observar elementos da paleogeografia que depositou aquilo. Não é sempre, mas essas coisas de alta resolução em níveis mais rasos acontecem. Também é possível fazer mapas não só da amplitude de reflexão em cubos que se interpreta, mas também de atributos calculados com base nesse dado original. Então a fase pode ser representada como um elemento aqui, gera interpretações interessantes. Então avançou muito essa ideia de se usar os dados sísmicos para interpretar a estratigrafia. Mas para que isso aconteça, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que é um método e o que são exatamente essas linhas que a gente está representando aqui. A gente chama de refletores, com o significado físico e estratigráfico delas. Então a sismoestratigrafia ou estratigrafia sísmica estuda as sucessões estratigráficas através de métodos sísmicos. A gente pode inverter isso e dizer que ela interpreta de forma estratigráfica dados que vêm de uma sísmica, de levantamentos sísmicos. Então, o conceito básico é interpretar os refletores, a gente já vai tentar entender o que é isso. E os objetivos são modelos de prospecção, principalmente para hidrocarbonetos, né? Em áreas pouco estudadas, então você tem um levantamento sísmico antes de ter muita informação, ou acompanhar o que está acontecendo numa área de detalhe também durante a produção. Então, o fundamento princípio é esse. Aqui é uma representação de um sistema de aquisição marinho. Existem sistemas terrestres também. Então você tem uma fonte aqui que vai propagar um pulso mecânico. Ela pode ser uma injeção rápida de ar comprimido. Tradicionalmente eram explosões. Em terra também é possível usar fontes impulsivas, que são pancadas diretas no solo. Aqui no caso deve ser um airgun, uma injeção rápida de ar comprimido, que vai gerar um pulso que propaga na água do mar e vai refletir em interfaces, não só nessa primeira interface aqui que é o fundo marinho, mas como a gente vai ver, parte da energia propaga e vai refletir em interfaces mais abaixo. Aqui está representado os raios dessa onda, né? E aí o tempo de chegada vai depender da velocidade do meio e da trajetória desse raio de onda, e uma série de receptores são arrastados aqui, que vai coletar esse dado de diferentes pontos em diferentes refletores, diferentes interfaces em subsuperfície. Então aqui está representada a frente da onda também, né? Que são esses pontos de mesma fase,
de mesma fase na propagação do pulso, e o raio, que é o caminho mais rápido, entre dois pontos, né? E note que parte da energia passa, atravessa essa primeira interface. Aqueles cubos sísmicos são obtidos com levantamentos em que você tem várias linhas dessas sendo arrastadas, então você tem as meias distâncias, né, que são amostradas. Você note que se você tiver uma linha aqui está ruim, né? A partir desse ponto aqui. Você tem uma linha vertical dividindo aqui uma bissetriz. Você vê que esse ponto amostrado está na metade da distância entre a fonte e o receptor, e assim vale para todos eles, né? Então, no arranjo tridimensional, você tem uma situação complexa. A fonte está aqui. Você tem as meias distâncias entre diferentes receptores, também em diferentes posições em cada um desses cabos de hidrofones. E essas meias distâncias, na meia distância, entre cada um desses, sempre tem uma informação sendo coletada. E aí você, arrastando isso, vai transformando isso num dado contínuo, não é, né? Porque você tem pulsos separados no tempo, mas num dado que cobre uma área inteira, uma faixa, faz uma manobra com o navio e continua. Assim que você coleta um cubo sísmico. Mas o que é cada reflexão dessa? Cada reflexão dessa que a gente está vendo aqui reflete parte da energia e transmite parte da energia para as camadas de baixo. Esse é o princípio que a gente tem que entender para entender o que é um sismograma. Ele envolve o processamento bastante complexo do conjunto bem grande de dados, mas o princípio não é difícil, ele é simples. Então você tem um pulso que viajou daqui até aqui, refletiu aqui e propagou e retornou aqui para o seu receptor. O que o receptor vai registrar é um sinal, que a amplitude dele vai depender da distância, claro que isso aqui perde energia com o quadrado da distância, e com quanto da energia particionou na reflexão, porque uma parte vai ser transmitida. Claro que ela muda de direção, né? Pela lei de Snell, mas ela pode chegar a uma segunda interface e ter parte da energia de novo refletida. Então, quanto da energia reflete em cada interface vai ser um dos controles que a gente tem na amplitude dessa reflexão. E isso é dado pelo coeficiente de reflexão, que é esse R aqui, que a gente sempre diz que o coeficiente de reflexão é dado pelo contraste de impedância acústica. Então, o que é impedância acústica? É a densidade de uma rocha, do meio, vezes a velocidade de propagação de onda compressiva, onda P, menos a densidade vezes a velocidade do outro meio. Então, isso aqui é a impedância acústica. É o produto da densidade pela velocidade de propagação de onda P. A diferença do meio 2, da impedância acústica do meio 2 com a do meio 1, uma menos a outra, meio 2 menos meio 1, dividido pela soma, é o que a gente chama de contraste de impedância acústica. Então é claro que se você analisar essa pequena equaçãozinha, você vai perceber que se a impedância do meio 2 é muito maior do que a do meio 1, né, imagina que a do meio 1 tende a 0, esse termo aqui é muito parecido com esse, então essa razão vai ser próxima de 1. Quando a diferença é muito grande, você tem um coeficiente de reflexão próximo a 1, ou seja, 100%, praticamente 100% da energia é refletida. Se você tem os dois muito parecidos, esse termo aqui fica muito, muito menor do que esse, e aí isso tende a 0. Quase nenhuma energia é refletida. Se eles forem idênticos, nenhuma energia é refletida. Então, se você está num meio isotrópico, que não muda a impedância acústica, a onda propaga sem refletir. Lógico que tem efeitos de dissipação de energia e tal, mas a gente está falando da reflexão. Então, 0 quando são semelhantes, 1 quando o meio 2 é muito maior que o meio 1. Mas se o meio 1 for maior do que o meio 2, muito maior, isso dá menos 1, porque esse termo fica negativo.
e muito parecido em módulo com esse. Então o coeficiente de reflexão varia de -1 a 1 e é uma fração, uma proporção da energia que é refletida. É claro que a energia que é transmitida para o segundo meio, para o meio 2, é 1 menos o coeficiente de reflexão. Então a gente tem aqui uma tabela com alguns ranges aqui de velocidade de onda P e de densidade para materiais geológicos. E note que arenitos tem variações grandes, é claro, porque a porosidade é muito variável, né? Não é só a densidade dos componentes sólidos, mas é a densidade total aqui, né? Considerando que o poro pode estar preenchido por água, então essa variação aqui leva a uma variabilidade grande de densidade e também das velocidades de propagação. Mas note que o range de arenitos é diferente do range de calcários, por exemplo, e é diferente do range de dolomitos, ou de anidrita, também de folheiros. Então essas diferenças fazem com que intercalações entre rochas sedimentares diferentes gerem interfaces que têm contraste de impedância acústica. Essas interfaces são os nossos refletores. Então imagina que tem uma sucessão dominada por um litotipo, uma sucessão dominada por outro litotipo, tem um contraste de impedância acústica na interface, a onda incidente, aqui ela está representada como uma oscilação aqui que oscila nesse eixo, mas a gente tem que pensar que é uma onda P compressiva, né? Ela comprime e dilata na mesma direção que ela propaga. E parte da energia é refletida de volta e depois de um certo tempo é registrado no nosso receptor. Uma fração da energia que é 1 menos isso vai ser transmitida. Claro que ela cai com o quadrado da distância, porque a frente de onda é esférica. Vai ter uma outra reflexão e vai chegar lá no nosso registro. Agora note que a fase dessa onda aqui é o contrário da dessa, porque uma reflexão foi positiva e a outra foi negativa. No caso, essa primeira foi negativa, quer dizer que a impedância acústica do meio 2 era menor do que a do 1, e a segunda foi positiva, a impedância do meio 2 era maior que a do 1, e isso é registrado como um sinal de fase trocada lá no nosso receptor. Isso para cada um dos nossos receptores, e o arranjo tem muitos, e o sistema anda no tempo, então a fonte é acionada várias vezes, então você tem uma multiplicidade de dados que chega em cada um dos seus receptores. Então, num primeiro tiro, esse receptor amostrou esse ponto. Num segundo tiro, aqui a nossa fonte está andando para cá, esse mesmo receptor aqui se deslocou e amostrou outro ponto. Mas tem uma região em que tem pontos que foram amostrados por diferentes receptores em diferentes tiros. Tem uma multiplicidade de informações sobre o mesmo ponto, que é excelente, porque isso aí, se você conseguir considerar o conjunto inteiro de dados, aumenta a relação entre o sinal e o ruído. Se o sinal é coerente, sempre vai ser o mesmo, ou semelhante, né? Então, você pega uma coisa que a gente chama de famílias de tiro. Esse aqui são vários gráficos, cada um desses é um tiro. E aí você registrou em vários receptores diferentes o mesmo tiro em tempos diferentes, com offsets diferentes. Então, tem essas trajetórias que vão ser hipérboles, porque, imagina que é só para um lado, como ele está representando aqui. Por que é uma hipérbole? Porque o mesmo refletor amostrado por um receptor que está mais longe vai levar mais tempo, aqui é tempo, para chegar, porque a trajetória dele é mais longa, a distância entre o receptor e a fonte é maior. Então são essas hipérboles que a gente diz. Você reagrupa isso em famílias de ponto comum. Então agora não é cada um desses um tiro, agora todas essas informações aqui de cada um desses cones se refere a dados do mesmo ponto ou pequena região, considerada aqui no modelo dentro da resolução como o mesmo ponto. Um reagrupamento que é feito com processamento, claro, no computador. Depois, a gente precisa tirar esse efeito das hipérboles.
Isso é feito recalculando como se todas as trajetórias de propagação fossem verticais, como se a fonte estivesse no mesmo ponto do receptor em todos os casos. Aí você tem várias informações de receptores diferentes, em tiros diferentes, em profundidades diferentes, mas todas essas se referem a uma mesma região vertical aqui, e como se a trajetória tivesse sido vertical. A gente chama de correção NMO. Teve um corte porque essa correção NMO distorce os dados que têm offsets muito grandes. Então foi um multi aqui cortado. E a gente tem, por fim, as nossas famílias de ponto comum, já com a correção NMO e o multi. O que é feito depois disso? Uma soma, um empilhamento. Todas essas informações se referem ao mesmo ponto. Então você pode somar todas elas e aumentar a relação sinal-ruído. Dessa maneira, cada uma dessas famílias virou uma linha única. E você põe essa em relação a essa posição na bacia, essa posição adjacente, a posição adjacente. Põe uma do lado da outra. Essa representação aqui diz que quando a reflexão é positiva, você pinta o miolinho dela de preto. Então você acaba enxergando essas linhas quando põe uma do lado da outra. E a negativa você deixa sem pintar. Mas você poderia representar uma em vermelho e a outra em azul. Você enxergaria esses refletores mais fortes negativos, como azuis, ou a cor que você quiser. Então teria um refletor aqui azul, e esses aqui seriam refletores vermelhos, fraquinho, depois mais forte. E onde a reflexão é fraquinha, aí sim ia ficar mais claro. É uma forma de representação mais comum hoje em dia. Porque você consegue enxergar os negativos também. Mas nessa representação mais antiga, você simplesmente põe essas linhas uma do lado da outra e quando você olha de longe, você observa as coisas desse jeito. Então o seu olho está vendo linhas que na verdade são distorções, né? São representações da amplitude de reflexão em várias linhas adjacentes, que eram famílias CDPs, que foram empilhadas e teve a correção NMO. É claro que tem uma outra correção aqui, porque essa amplitude está proporcional, cada uma dessas está proporcional ao coeficiente de reflexão. Você não quer ver elas perdendo amplitude com o quadrado da distância, então a distância é proporcional ao tempo e à velocidade, né? Ela foi corrigida para isso. Então tem um ganho, e essas maiores aqui foram as mais profundas, que levaram mais tempo, foram amplificadas. Então você chegou num sismograma, que é o quê? Posições na bacia, amplitude de reflexão, positiva e negativa, positiva, negativa, positiva. E aqui é o tempo de ida e volta, se a trajetória fosse normal. Então ele geralmente é representado em segundos. Claro que isso pode ser corrigido para profundidade, mas exige um conhecimento da série de velocidades, ou pelo menos uma estimativa disso. Então aqui a gente tem o que é o nosso sismograma. Então entendemos o que é um refletor. Um refletor é uma superfície representada no sismograma que se refere a uma interface entre duas rochas que têm impedância acústica diferente. Então é uma medida indireta dos contatos entre litologias diferentes na bacia. Nesse momento é importante a gente entender que sempre tem exagero vertical nisso, sempre tem, e entender que esse método, com a fonte e os receptores na superfície e se deslocando numa dada direção, ele vai fazer com que se perceba interfaces horizontais entre rochas ou subhorizontais. A gente põe um exagero vertical e aí dá a impressão que está vendo coisas inclinadas. Toda essa inclinação gera uma distorção que tem que ser corrigida, qualquer inclinaçãozinha. Uma distorção nos tempos de chegada que tem que ser corrigida com a migração do dado. Então esse cara aqui, você pega a bissetriz aguda dele, ele foi aparecer num refletor lá longe e tem uma simetria aí nesse tempo de reflexão e de chegada. A gente fez uma correção em NMO, então você assumiu que ele estava na metade da distância, você assumiu que ele estava em outra posição. Em vez de estar aqui, na sua seção ele apareceu aqui. Então você tem que fazer uma correção. Ele
cada ponto desses pode estar numa região dada. Se a superfície for inclinada, ele vai estar em outro lugar. Por coerência, você acaba descobrindo que ele estava aqui, porque esse ponto tem o mesmo processo. Ele pode estar em qualquer um desses, esse aqui também pode estar em qualquer um desses. E aí o único que é coerente é esse aqui. Você corrige isso, uma região do seu sismograma vai estar corrigido. Mas é importante lembrar que se você tiver camadas com ângulos muito grandes, ou verticais, a sua onda vai propagar refletindo aqui dentro e não vai ter volta. Então as reflexões vão para lá. Não são reflexões de retorno como essas aqui. Então esse método não vai servir para observar coisas em alto ângulo. Ele serve para bacias sedimentares e geometrias sutis, que são essas que a gente está considerando aqui quando faz a nossa estratigrafia sísmica. Então entendemos o que é um refletor. E aí onde a gente chega? E o que é um sismograma? Então, na verdade, quando você vê isso aqui, é uma série de linhazinhas paralelas e elas têm essas anomalias de amplitude no retorno da sua onda, positivas e negativas. Você põe uma, justapõe uma do lado da outra, você acaba tendo uma imagem. Não é um raio-x, isso aqui é em tempo, two-way travel time, tempo de ida e volta. Tem distorções por causa disso, e você tem que entender o que está acontecendo. Mas para uso em estratigrafia tem uma coisa muito útil. Essas geometrias, mesmo com um grande exagero vertical, mostraram complexidades que não se imaginava antes. E a forma de analisar essas complexidades é vendo como esses refletores terminam. Então, nas aulas de estratigrafia de sequências a gente discute muito isso. Esse refletor vem aqui, esse vem aqui, e eles param contra esse outro aqui. Essas terminações aqui, superiores de um refletor que termina contra outro que tem um mergulho maior que ele, a gente chama de onlap. Também tem refletores que estão vindo, tem vários desses aqui, né? Várias superfícies que sofrem onlap. Essa aqui sofre onlap desses. Tem vários, se você olhar aí vai ter muitos. Tem geometrias mais complexas aqui, de deformação, tem uma análise que você pode fazer de sismofaces. A amplitude dos refletores aqui é sempre maior do que nessa região, aqui é quase transparente. Isso tem implicações para como são essas litologias e como elas estão empilhadas. Tem deformações que você pode interpretar, descontinuidades sistemáticas em refletores sobrepostos que podem ser falhas, mas as terminações são mais importantes. Essas terminações aqui são onlap, essas aqui, esse refletor vem aqui, para aqui, contra um refletor que mergulha menos que ele e a terminação é para baixo, a gente chama de downlap. Pode ter terminações superiores, aqui não sei se é o caso, que são toplaps, né? Terminações sutis ou truncamentos. Você tem uma camada que vinha aqui, aí tem uma erosão e trunca. E a análise de como um refletor termina espacialmente, ou ele morre no nada, um offlap. Talvez aqui a gente tenha alguma coisa como isso. O refletor vem e para. Como os refletores terminam tem uma implicação grande para como evoluiu a relação espaço-aporte. Conjuntos de refletores sobrepostos com a mesma terminação, todos esses aqui terminam em onlap contra a mesma camada, e em downlap contra a mesma camada, vão compor o que a gente chama de um trato de sistemas. E essa interpretação aqui de terminações, toplaps, downlaps, truncamentos e onlaps, é a base do nosso método analítico sismoestratigráfico, que é compor as cartas cronoestratigráficas, como a gente vê em outras aulas. Os tipos de rochas e os sistemas deposicionais podem atravessar um mesmo refletor. Então, um refletor que é entre um arenito e um folhelho numa dada região, passa a ser um refletor entre um siltito e um argilito em outra região. Mas o mesmo refletor é contínuo. Isso é uma coisa que o Veio discutiu muito lá nos anos 70, para justificar por que esses refletores podem ser usados como linhas de tempo. Então você tem uma paleogeografia lateralmente variável, num intervalo de tempo, outra paleogeografia lateralmente variável, no outro intervalo de tempo, mas os refletores são paralelos às linhas de tempo. Tem toda uma teoria para justificar isso. Mesmo que não seja 100% verdade, a gente está observando aqui um reflexo de contatos que são superfícies estratais
e essas geometrias então têm implicação para como as paleogeografias mudaram ao longo do tempo. Bom, era isso que eu tinha para discutir na aula de hoje, espero que não tenha sido muito rápido. Obrigado.